Galera, o RG de Pop Playtime finalmente começou, galera. Exatamente, essa é uma notícia boa pra gente entender um pouca coisa, né? Pra gente conversar um pouca coisa, né? E a gente tá aqui no vídeo do Terrorizando, né? Pra ele falar muita coisa pra gente entender, né? E aqui a gente vai falar com pouca coisa pra gente entender, tá bom? Mas chega de enrolação, vamos ver esse vídeo aqui. RG de Vamos lá. Pop Playtime finalmente começou. Mas calma, que RG é esse que você tá falando? O que tá rolando? Olha, a gente tá tendo algumas novidades, um tanto quanto curiosas e bem misteriosas, postadas pela própria Mob Entertainment. Vale ressaltar que a gente já sabe que tem um RG sendo desenvolvido há muito tempo. E, na verdade, a gente não recebeu nenhuma novidade sobre esse RG até agora. Só que a Mob Entertainment começou a fazer uma movimentação em algumas redes sociais e chamou a atenção da galera. Vale ressaltar que amanhã é dia 26 e é quando começa a Gamescom, efetivamente. E a Mob... Pra quem não conhece, Gamescom é uma conta do YouTube, como é que vai ser? É como se fosse todos os gameplays de jogos, como terror, alguém já sabe, né? É todos os jogos de Gamescom, até vai falar sobre como é que o jogo vai ser, como é que vai... Vocês entendem, né? Entertainment vai estar na Gamescom e já prometeu que vai trazer vários jogos surpreendentes. Isso mesmo, no plural, tá? Jogos no plural. A gente sabe que a gente tem esse novo jogo multiplayer co-op que foi anunciado, mas não sabemos o nome, não sabemos como que ele vai ser direito e pelo jeito alguma coisa vai acontecer amanhã no dia 26. Só que a coisa já começou a acontecer e a gente tem um princípio de um RG, algumas perguntas misteriosas e talvez até um novo monstro que vai ser quem vai ser o principal antagonista desse novo jogo co-op que a gente tem, tá? Vamos por parte então, vamos dar uma olhada no que tá rolando. Olha só, estou aqui no X do Twitter da Mob Entertainment e ontem aconteceu uma coisa um tanto quanto curiosa. Deixa eu vir aqui pra baixo, pronto. Começou aqui exatamente 23 horas antes desse vídeo aqui ser postado, tá? Deixa eu mostrar o original aqui, porque obviamente está em inglês, e dá a entender que a gente está interceptando algumas mensagens, tá? Imagina que a gente tá num rádio ou alguma coisa assim, e a gente acabou interceptando alguma mensagem que não era ser pra gente, tá? E aí a gente tem essa continuação aqui, como se estivesse no meio de uma frase e ela foi interrompida, tá? Que só dá pra ver o there ou lá, como se a gente tivesse uma mensagem aqui que ela foi interrompida, beleza? Mas a tradução é a seguinte: a frequência é minha agora. Lembra que eu tô falando de uma frequência de rádio, uma frequência de alguma mensagem sendo transmitida. Novas mãos me encontraram. Isso aqui eu achei muito interessante. Novas mãos me encontraram. Que mãos? Encontraram quem? Quem que tá falando? Ah, novas mãos. Esse aqui, nossa, muito interessado. Me deixou muito interessado. Agora me deixou. E aí ele continua. É aquela coisa. O trabalho tem esperado, né? Então, a ideia aqui é que parece que essa pessoa misteriosa tomou conta dessa frequência, tá? Vamos pensar no rádio ou alguma coisa assim, tá? E falou, ó, novas mãos me encontraram. Beleza, porque isso aqui é muito bom, afinal o trabalho está sendo esperado. Esse novo jogo da Mob Entertainment, inclusive na página da Steam, mostra muito sobre essas coisas de você precisa trabalhar para conseguir a sua casa nova, você precisa continuar trabalhando para adquirir segurança ou uma coisa desse tipo. O novo jogo parece ser o Smiling Critter Survivors, isso não está confirmado, mas a ideia é que nós controlemos alguns Smiling Critters e façamos algum tipo de trabalho para conquistar a nossa nova casa segura. O que dá a entender que esse jogo vai se passar depois da hora da alegria, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando para quê? Segura que a gente vai chegar lá, tá? Continuando aqui, eles ainda continuam com esse mistério, porque eles dizem, quem eu sou não importa. Então a gente não sabe para quem que é que a gente vai trabalhar até agora. Apenas o trabalho. Então, mais uma vez, o trabalho importa, o trabalho importa. O que é esse trabalho? Do que eles estão falando? Lembre-se disso, eu não vou repetir. E aqui continua a ideia do rádio que eu disse para vocês, ó. Os velhos rádios, eles continuam criptando no escuro. Então dá a
a entender que esse novo monstro, essa nova figura aqui, vai se comunicar conosco através do rádio, de uma frequência misteriosa. E aí ele diz, eu ouço tudo através deles. Então é um ser, uma figura, que vai ouvir tudo, que vai se comunicar através dos rádios. Então acho que a gente pode esperar alguma coisa desse tipo dentro desse novo jogo, tá? Que a gente vai receber as ordens do trabalho, né? Através desses rádios. Eu não sei exatamente quem que é. Ele até diz, eu ouço você, continue rolando, eu posso esperar. Então parece que ele está juntando a gente como se fossem trabalhadores, uma equipe ou coisa do tipo, e agora sim ele vai começar a dar as ordens pra gente seguir com esse trabalho. Mais uma vez, a gente não sabe de que tipo de trabalho é esse, mas dá a entender que são as tarefas que a gente vai ter que fazer nesse jogo multiplayer cooperativo para conquistar um lugar em uma casa segura, ou é assim que o próprio jogo dá em mente pra gente, tá? E aqui vem a mais misteriosa de todas, que eu achei muito curioso e muito interessante. Algo se agita sobre o chão da fábrica. Em breve, eu terei uso pra você. O trabalho não terminou com você. Então, mais uma vez, né, ele vai ter uso pra gente. Então ele vai ser como se fosse uma espécie de líder que vai mandar o trabalho para todos nós, que vai dar as ordens e a gente vai ter que seguir. E aí a gente não sabe exatamente quem que é. Me dá a entender, justamente por conta dessa parte aqui, novas mãos me encontraram, dá a entender que é um experimento ou algum tipo de máquina, robô, não sei, alguma coisa desse tipo. Ah, acho que eu entendi o que ele quis dizer. Esse tal de nova mão que a Mob acabou de falar, é como se fosse um robô, ou um experimento, ou uma criatura. Peraí, eu tinha esquecido disso, gente. Como que eu tava falando? É como se fosse um monstro, uma criatura, um experimento, um robô, uma pessoa, uma coisa assim. É como se fosse tipo isso, é como se fosse um novo experimento, ou um antigo experimento. Vocês estão ligados, né? Aquela coisa. E que alguém encontrou essa tecnologia ou esse experimento perdido, abandonado, e agora ele está em funcionamento. Ele não se importa com quem que ele é, ele não se importa com quem você é, a única coisa que importa para ele é o trabalho. Então, dá a entender que se for um experimento novo, por exemplo, que vai mandar na gente para fazer esses trabalhos, é alguém que... E esse tal de, esse tal de trabalho e a importância de trabalho, eu não sei, cara, mas eu tenho quase certeza que... Eu não sei. Foi criado para organizar o trabalho dos outros. Imagina que a gente tem, né? A gente sabe que a gente tem vários Bigger Bodies por aí, e cada Bigger Body tem a sua função. A gente sabe que é Bob Longlegs, ela é da Game Station, Catnap, ele é da Playcare, e por aí vai. Então nada impede que a gente tenha um Bigger Body que foi criado para coordenar outros experimentos, como se fosse um líder de trabalho para outros experimentos. Um experimento que a gente nunca viu, que agora ele vai se transformar no antagonista principal desse novo jogo, e isso é normal, tá? A gente sempre tem novos vilões ou novos antagonistas dependendo de cada jogo de Poppy Playtime. Inclusive aquele do Roblox, a gente teve um novo antagonista, que foi aquele bicho esquisito, robótico lá, que não teve nada a ver, mas a gente tem o Boxy Boo dentro de Project Playtime, que também é um novo antagonista, querendo ou não. Então é de se esperar que esse novo jogo, co-op multiplayer, tenha um novo antagonista. Eu chuto que seja algo desse tipo, um experimento que foi renascido, foi revivido, foi, sei lá, né, acordado, e agora ele está falando com a gente através de ondas de rádio e dando essas ordens pra gente praticar e conquistar nosso espaço seguro. Esse jogo, que a gente não sabe exatamente como que vai ser, dá-se a entender que vamos controlar os Mining Critters, afinal a gente tem essa ideia de que os Mining Critters estão envolvidos nesse jogo cooperativo, vai ter proximidade de voz, então tem algumas paradas aí que vão ser bem interessantes da gente ver dentro desse jogo multiplayer cooperativo, e que, como os Mining Critters, a gente vai obedecer ordens para conquistar nosso espaço seguro. Não se diz aqui que a gente vai ser antagonista ou protagonista. O que eu quero dizer com isso? Que a gente poderia simplesmente estar atrás do porto seguro de Poppy Playtime, e essa figura que tá falando com a gente fosse alguém do bem, tipo o Doug the Dugman. Mas o que dá a entender aqui, inclusive pelo mistério e pra essa coisa de só o trabalho importa, dá a entender que nós vamos trabalhar para algum ser
antagonista, tá? Como se fosse alguém que trabalha por protótipo, por isso que ele diz novas mãos me encontraram, como se isso aqui fosse o protótipo, né, reativou ou recriou algum novo experimento, ou melhor, né, um experimento antigo e colocou ele para trabalhar dentro da fábrica. Então acompanhe aqui comigo pra você ver que interessante como faz sentido. Visto essa mensagem aqui, novas mãos me encontraram, o trabalho tem esperado, o que suscita a ideia para mim é o seguinte: toda essa narrativa vai acontecer logo depois da Hora da Alegria, em que o protótipo ele dominou a fábrica. O protótipo dominando a fábrica, tornando aquilo o domínio dele, ele vai ter acesso a tudo que a Playtime tinha. E eu acredito que em algum momento um experimento Bigger Body da Playtime era um desses líderes que mandava em outros experimentos pequenos organizando os trabalhos. Vale ressaltar que os Smiling Critters, querendo ou não, nós temos os mini Smiling Critters e os Bigger Bodies. Já disse várias vezes que seria muito interessante da gente ter algum Smiling Critter Bigger Body sendo apresentado nesse jogo aqui, já que a gente suscita essa ideia, né, de que vai ser sobre os Smiling Critters, e eu acredito que realmente vai ser isso, até uma imagem com os Smiling Critters nós temos ali. Seria bem legal, né, ter os Bigger Bodies e os Smiling Critters, mas eu acredito que vai ser um bicho diferente, que a gente nunca viu aqui e que, na verdade, o protótipo encontrou em algum dos laboratórios, né? Será por isso que ele vai diz, ser um novas bicho mãos me diferente, encontraram, galera? reativou esse experimento e mandou ele um bicho prosseguir diferente. com o trabalho dele. Manda os Smiling Critters fazerem esses serviços pra mim, afinal, o próprio protótipo quer dominar a fábrica, então ele precisa de trabalhadores pra ele, tá? E aí a gente garante uma vida segura pra eles, a alimentação pra eles. A gente sabe que o protótipo ele já estava chantageando as pessoas, os experimentos que sobraram, com comida, com lugar seguro, né, com segurança mesmo. Então eu acredito que seja alguma coisa desse tipo. Então temos o protótipo dominando a fábrica, encontrando um outro experimento que era uma espécie de líder dos outros trabalhadores, e esse outro experimento que vai falar conosco através de ondas de rádio. No rádio não vamos saber quem ele é até a segunda ordem, talvez a gente só encontre quem é esse experimento realizando todas as tarefas e chegando até esse lugar seguro que eles prometem, tá? E aí nós vamos ser esses Smiling Critters tentando encontrar uma vida segura dentro do próprio domínio do protótipo, né? Por isso que diz, inclusive aqui, ó, no finalzinho ele diz onde está a nossa nova casa. Nossa nova casa. Então eu acredito que é isso que a gente está buscando, né? Uma casa que o protótipo tem dado para... Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Como que ele tá falando que a gente vai ser os Smiling Critters, né? A gente vai ser a protagonista, né? Que acabou de falar, né? Onde está a nova casa, eu acho que o nosso objetivo daquele jogo do experimento 82626, acho que o nosso objetivo é a gente encontrar uma nova casa pra gente ficar seguro. Eu acho que foi isso que eu entendi. Vamos ver. Vai ser bem interessante essa proposta, bem legal, bem bacana. É óbvio que amanhã a gente vai ter mais respostas disso, pelo menos é o que espera-se, né? A Gamescom começa amanhã e vai ressaltar que ela vai até o dia 30. Então a gente vai ter dia 26, 27, 28, 29 e talvez até dia 30 a gente ainda tenha respostas. Amanhã é só o começo. Talvez a gente tenha um pouquinho mais desse RG todos os dias até ser realmente anunciado no dia 30, tá? Mas a gente ainda tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre amanhã e sobre algumas promessas que a Playtime deu pra gente. Vamos lá descobrir um pouquinho mais. Dentro de alguns grupos de teóricos de pop Playtime, isso aqui foi colocado como muito interessante, porque no LinkedIn a Mobile Entertainment também fez uma postagem, só que já tem alguns dias, tá? Tem 3 dias em especial. Aqui não tem muita coisa que eles falam, só dizendo que na próxima semana, né, vai ser uma grande semana pros games, por conta da Gamescom e tudo mais, e a Mobile Entertainment vai estar lá. Isso a gente já sabia, né, que ele vai participar da Gamescom, beleza? E aqui ela fala, é isso que a gente vai estar na Gamescom, vai dar Gamescom e tudo mais, e vai ser uma coisa bem legal. Estejam lá pra vocês verem o que a gente vai mostrar. E aqui ele coloca, entre aspas, uma citação, né? Nós estamos certos que tudo que a gente está fazendo vai valer a pena. Então, mantenha-se atento. E tem um asterisco aqui, tá? Isso aqui, na verdade, faz uma citação a essa outra palavra aqui, que ele diz, né? Ele explica o que é esse asterisco aqui. Ele diz o seguinte, para aqueles que estão mais atentos, sim, isso aqui, na verdade, foi uma frase que o Leif Pierre, né, o chefe de inovação, disse. Desculpa, sem desculpa. Isso aqui, na verdade, seria uma brincadeira, né, que o próprio Leif Pierre usa isso aqui em vários aspectos para...
mal, gente. Foi mal, galera, por causa da Quer propaganda jogar jogos de chata. PC no seu celular? Incomodou Com o vocês. Cato Cloud Até me incomodou. Game, seu Foi móvel mal, vira galera. Deixa instantaneamente eu um PC pular essa gamer de alta bosta performance. dessa propaganda. Sem download, chato. sem problemas de espaço e Essa absolutamente propaganda zero é lag. muito foda, sério. É só pra clicar que e que jogar precisa de em uma qualquer propaganda? lugar. Sei lá. Temos uma biblioteca gigantesca com os melhores jogos. E A gente não quer atualizamos saber de regularmente nada, a com os gente quer saber lançamentos mais sobre recentes para você nunca ficar sem novidades. Melhore sua sobre de Pop experiência Playtime. de jogo A gente quer saber mobile dessa hoje. porra. Baixe o Cato Cloud Game agora e A gente comece quer a saber do jogar. RG. O próprio LazyPR usa isso aqui em vários aspectos para dar a confiança para os cientistas que estão meio abalados com tudo aquilo que eles estão fazendo, dizendo, ó, pode ficar tranquilo que você está fazendo essas coisas horríveis, mas isso vai valer a pena no final. Isso é como se fosse um easter egg, uma referência do que a gente vê em Pop Playtime 5, que é justamente uma forma de convencer os cientistas, principalmente aqueles que estão balançados com todos aqueles horrores. Ó, a gente tá fazendo isso aqui, mas é tudo pelo bem maior, e isso é a aceitação. Então muita gente está dizendo que na verdade isso aqui seria, né, todo aquele RG, seria o LazyPR falando sobre isso, e o LazyPR estaria colocando as mãos nesse novo experimento. É possível também, a gente sabe que o LazyPR está vivo, ele não está na fábrica, mas eu acredito que... Ele deve estar vivo, cara. Não é possível que ele tá morto, ele deve estar vivo. Porque não é possível, é que ele não tava na fábrica. Eu acho que todo mundo tava assim, acho que o LazyPR deve estar morto, acho que... o dono da fábrica vai estar morto. Não é possível. Porque não é possível. Ele deve estar vivo. Esse Deve estar jogo escondido em vai algum se passar lugar. na fábrica, sim. Ou tal LazyPR, daquele a gente sabe, cara, mesmo fora da né? fábrica, ele Eu acho. consegue ter acesso à fábrica, isso Não a é gente já sabe possível. desde o Project Playtime, que Mas apesar logo de a gente ser vai descobrir. descontinuado ainda é canônico, então sim, pode ser que esse novo líder aí ainda seja o LazyPR mandando o experimento coordenar esses trabalhos dos Minis Minecrafters. Vamos lembrar que os Minis Minecrafters, na verdade, principalmente os Ruined Minecrafters lá no próprio Playtime 3, trabalham na verdade no protótipo. Então pode ser que nós estejamos controlando antagonistas aqui, mas que todo esse jogo ele sirva para explicar, na verdade, como que os Ruined Minecrafters sobreviveram depois da Hora da Alegria e como que eles começaram a trabalhar no protótipo. Eu acredito numa coisa assim. Inclusive, pode ser que esses trabalhos que a gente vai realizar possam estar associados a tirar todos os seres humanos que sobreviveram ainda na fábrica depois da Hora da Alegria. Seria bem bizarro a gente imaginar que a gente controla os Minis Minecrafters e está matando os humanos que sobreviveram por aí. Eu não duvido nada, tá? Meio pesado, mas eu não duvido nada. Seria, na verdade, bem incrível. A primeira vez que a gente controla os antagonistas desse jeito desde Project Playtime. Então, se a gente for pegar o que Project Playtime apresentou pra gente, essa seria uma forma. Beleza? Mas, não sei, será que a gente vai ser antagonista ou vai ser vilão desse jogo? Seria bem legal a gente correr atrás dos humanos sobreviventes que a gente sabe que teve, né? Por conta do RNG de Pop Playtime 5. De qualquer forma, ainda tem uma outra mensagem aqui, em que ele diz que lá na Gamescom, né, o cara que ele tá por trás do desenvolvimento, que se chama Paul, ele vai estar na Gamescom e vai estar nas conversações, lá no palco e tudo mais, e vai mostrar desenvolvimento externos e oportunidades de mobile e PC. Eu já disse que eu acredito bastante que esse jogo novo aqui, ele vai ser para mobile também, porque eu acho que foi uma das coisas que faltou para o Project Playtime, né? Um jogo online que tenha para celular, porque muitos jogadores de Pop Playtime gostam do celular, e isso também indica que pode ser que a gente receba aí finalmente, né? Pop Playtime 5 Mobile, anúncio oficial, porque é uma coisa que muita gente está esperando, e eu acredito que eles estejam bem perto disso. Afinal, a versão para os consoles já saiu e o port para celular é baseado nas versões do console, né? Ou pelo menos no port do console. Achei bem interessante isso, mas com certeza vamos ter novidades de Pop Playtime para mobile, seja esse novo jogo ou Pop Playtime 5 Mobile. E eu já disse em outras vezes e repito, a própria Gamescom, são vários dias, e eu acho que seria um desperdício se a Mobile Entertainment não mostrasse alguma coisa de Pop Playtime 6. Então a gente pode esperar sim um trailer desse novo jogo, que a gente ainda não sabe o nome, mas acredita ser o Smiling Creator Survivors, mas a gente também pode pensar que vai sair algo sobre Pop Playtime 6. Além disso, vai dar continuidade a esse RG que eu acredito estar associado a esse novo jogo multiplayer co-op, beleza? Prometo que trago todas as novidades para vocês aqui do que vai acontecer na Gamescom, então fique ligado porque finalmente está acontecendo. Pop Playtime está
em andamento e tá vindo novidades. O que você acha que vai ser esse RG? Acha que é um novo experimento? Acha que é um protótipo? Acha que é o Lace BR? Diz pra mim quem você acha que tá mandando essas mensagens através do rádio pra gente e que trabalhos são esses que a gente vai realizar, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Tá, ok. A gente viu o vídeo do Teorizando, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do que o Teorizando tá falando. Sobre essa mobile de Pop Playtime capítulo 5, tá todo mundo esperando pra gente jogar o mobile capítulo 5, né? Só que não tá aparecendo sobre as notícias sobre da Mob Entertainment sobre o Pop Playtime para o mobile, porque é muito estranho, mas calma, a gente pode perceber que vai sair um trailer ou um teaser, sei lá. Agora, sobre esse Pop Playtime capítulo 6, tá muito cedo pra mostrar pra gente sobre o Pop Playtime capítulo 6, tá muito cedo ainda, galera. Porque, sabe, vocês sabem que sobre esses Pop Playtime, que vocês podem ver que eu acabo de lançar desde 2021, sempre lança todo ano, galera. Desde 2021 lançou o Pop Playtime. 2022 lançou o Pop Playtime capítulo 2. Peraí. 2023 lançou o Project Playtime, só que já que não existe mais ainda. 2024 lançou o Pop Playtime capítulo 3. 2025 Pop Playtime capítulo 4. E 2026 Pop Playtime capítulo 5. Agora, no 2027 eu tenho quase certeza que vai ser o Pop Playtime capítulo 6 que vai lançar o trailer. Então com certeza vai ser no 2027, porque todo mundo já sabe, né? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje que, cara, foi muito da hora. Vocês estão empolgados pra gente descobrir sobre o Pop Playtime capítulo 5 de Mobile? Ou sobre os Minecraft Survival? Ou Pop Playtime capítulo 6? Comenta aí das informações que vocês querem que eu poste aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou, valeu. Se você quer sobre as informações, se você comentar aí, deixa o like, se inscreve, ativar o sininho das notificações. Falou!